Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou fazer o HTTP POST da entidade Tasks. Vou vir aqui no projeto de back-end, vou clicar com o botão direito nele e vou em abrir com o code. Com o projeto aberto, vou vir aqui no terminal e criar a branch para o desenvolvimento. Vou digitar então git checkout -b feature -post-task. Vou dar um Enter. A branch foi criada e aqui também já está acessando ela. Vou vir agora aqui no comandos e vou adicionar as minhas anotações. Vou dar um Ctrl S para salvar. Aqui nas anotações está o número do desenvolvimento, o comando que eu dei aqui embaixo e aqui uma tabela. Essa tabela vai ser a tabela Tasks e ela vai ter um ID, um título, uma descrição, um status e a data que foi criado e a data quando será atualizada. Então eu pego toda essa informação aqui e vou lá no banco de dados e faço a criação da tabela. Os outros comandos aqui embaixo são os de fazer a atualização lá no GitHub. Então vou vir aqui, primeiramente eu vou abrir o banco de dados, vou vir aqui e procurar pelo Postgre. Então eu rolo até o P, venho em Postgre e escolho a opção SQL Shell. Com o SQL Shell aberto, vou maximizar a tela, vou clicar aqui dentro do terminal e dar um Enter. Agora vou dar outro Enter, outro Enter, outro Enter. Agora eu vou digitar a senha que é Postgres. No meu caso você tenha mudado a senha, utilize a sua senha. Aqui eu acesso o banco de dados, ele já cai no banco de dados Postgre. Eu digito /L, dou um Enter, ele traz as informações de todos os bancos de dados que eu tenho. Então eu vou pegar esse banco de dados aqui, que é o que eu estou desenvolvendo, vou colocar aqui um /C para acessar o banco de dados e eu coloco a informação do banco de dados aqui dentro. Eu pego essa informação aqui, seleciono, clico com o botão direito e clico com o botão direito aqui embaixo. Aí dá certo. E eu vou dar um Enter para acessar esse banco de dados. Feito isso, ele acessa o banco de dados. Eu posso digitar /DT para listar todas as tabelas que eu tenho aqui. Então eu tenho Employees, Rows, Use Rows e Users. Eu vou criar agora a tabela Task. Então vou pegar aqui as informações que eu já digitei, vou vir aqui e colar essas informações aqui. E vou dar um Enter. Aí ela aparece como a tabela foi criada. Se eu posso verificar se ela realmente foi criada digitando um /DT. E aí ele aparece aqui a tabela nesse local. Se eu quiser identificar se tem algum registro, eu posso colocar um Select All from Tasks, e aí eu ponho ponto e vírgula aqui e dou um Enter. Ele traz a informação de que está 0 linhas, não tem nenhuma informação aqui no banco de dados. Então eu posso adicionar informações, ou então eu posso fazer a codificação aqui no meu back-end e adicionar essas informações. Então, com a tabela já criada, eu vou vir aqui no terminal, startar o meu servidor com o yarn dev, vou dar um Enter, vou minimizar essa janela, vou vir aqui no banco de dados, eu vou apertar /Q, vou dar um Enter e sair do banco de dados. E agora eu vou vir aqui no Insomnia e dar 2 cliques. Com o Insomnia aberto, eu vou vir aqui na pasta Task e vou duplicar o get index. Então, fazendo o duplicate, eu posso trocar o nome já para store, que é o que eu utilizo para fazer o post. E aí eu venho e troco aqui para post e a alternativa aqui também para JSON, porque eu vou enviar um JSON de informações aqui. Quando eu fiz a tabela, no caso lá eu coloquei ID, título, descrição e status. Então a minha tarefa ela vai ter inicialmente um título, então vou copiar aqui a informação. Eu venho aqui e coloco dentro de aspas o título. Esse título eu posso colocar o que eu quiser. Então vou colocar aqui criar
tabela tasks. Vou colocar dessa forma que já é o suficiente. Agora eu vou colocar uma vírgula para o próximo campo e aí eu coloco aspas duplas, volto aqui e pego a informação de description, que é a descrição referente à tarefa. A descrição eu posso colocar a mesma coisa que eu escrevi em cima ou apenas descrição. Vou colocar isso aqui, essa mesma informação aqui dentro. Isso aqui é só um exemplo, então não tem nada a ver, você pode escrever o que você quiser. E aí eu tenho também mais um campo. Observe que aqui o campo é o status, então ele é inteiro. Eu defini essa informação aqui porque eu vou ter o status 1, 2 e 3. Então eu já vou colocar aqui, ele vai iniciar no valor 1. Eu não preciso colocar aspas duplas porque ele é um valor inteiro. Então agora eu posso clicar em Send, ele vai lá no servidor, vai tentar fazer a verificação e ele não vai encontrar o post na rota task. Eu tenho apenas a rota task, mas eu tenho apenas o get. Se eu vier aqui e olhar em routes, eu vou observar que eu tenho a rota tasks. E dentro da rota task ele está chamando o task controller. Então eu venho aqui, acesso o task controller e ele vai me informar que eu tenho o get. Então eu tenho que criar o post. Aí eu vou copiar aqui essa informação, colocá-la aqui embaixo. E aí eu aperto que ele traz vários verbos. Eu vou escolher o post. Aqui ele não importou, vou esperar um pouco para ver por que ele não trouxe a informação. Pronto, agora ele já carregou, vou clicar aqui. Aí ela aparece as opções, eu vou procurar pela opção post. Então eu já trago aqui a informação e o post eu já carrego ele com uma rota vazia. E eu passo aqui, observe que ali em cima eu mudei o jeito de fazer a verificação da função de autenticação. A função de autenticação nessas rotas aqui eu faço aqui em routes. Então eu vou fazer essa mesma checagem aqui dentro da task, por quê? Porque aqui eu vou utilizar a opção user, que é a opção onde todos os usuários poderão ver as tarefas, mas somente quem tiver o perfil de administrador que poderá fazer a solicitação post para cadastrar tarefas no banco de dados. Então, observando aqui, eu tenho o admin aqui, e aí eu jogo o admin aqui. Aqui é o usuário, aqui o admin. E o restante aqui eu faço da forma que eu já faço normalmente. Então, eu vou colocar os parâmetros aqui de rec e res, e vou utilizar a arrow function. E aqui dentro dela eu vou utilizar as funções para receber a informação de título, descrição e status. Então eu vou criar primeiro o const e o objeto e chamar as opções de título, description e status, que são aquelas opções que estão sendo enviadas. Observe que aqui ela está sendo enviada dentro do corpo, então eu pego ela aqui também dentro do corpo da requisição. Aí eu vou utilizar o rec.buddy e ele vai pegar essas informações. Aqui eu vou fazer alguns testes. A princípio eu vou testar se o título é um título válido, ou seja, se ele não está vazio, porque se ele estiver vazio, eu não vou aceitar, só quero o título que tenha pelo menos uma letra escrito nele. Caso ele estiver totalmente vazio, eu vou responder com um status de 400 e vou informar que o título está vazio. Então eu vou adicionar uma JSON para responder lá para o front-end, colocar a informação de erro e escrever que o título não pode ser vazio.
Se ele tiver vazio, ele será devolvido. Feito isso, se alguém preencheu a informação, então ele não vai estar vazio, aí eu vou salvar essa informação no banco de dados. Para isso, eu vou chamar a task service, e essa task service eu vou criar uma função lá nela, onde eu vou passar todas esse objeto inteiro aqui com essas informações. Então eu coloco aqui dentro do store estas informações. Se caso der algum erro nesse processo, eu vou fazer um console.error e vou imprimir o erro aqui. E aí também vou devolver lá pro front-end a informação de 500 informando que ele está quebrado. Então eu coloco a opção error e informo aqui dentro tenho que escrever aqui error, e aqui dentro eu coloco a informação disso aqui, ó, que esta opção aqui está com problema. Escrevo informando que ela não está funcionando. E aí, aqui na sequência, então eu tenho que ir lá no Task Service e criar a Store. Para isso eu vou procurar aqui do lado a Task Service, vou dar 2 cliques nela. Então aqui agora nesse ponto eu posso criar um const store, coloco um parênteses aqui e coloco a arrow function. Agora eu volto aqui, pego essa informação novamente, que é o parâmetro que está sendo enviado. Então eu copio para não ter problema de errar na hora de escrever aqui. Porque se eu errar na hora de escrever, pode dar algum problema no salvamento. E aí, o que eu vou fazer é chamar o task. Task, na verdade, não é controller. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para tirar a importação. Isso. O que eu preciso é o task repository. Ele já está importado ali. E aí eu vou criar uma opção que eu vou colocar o nome de save. E eu posso passar o parâmetro aqui dentro. Então agora eu tenho que ir lá na Task Repository, vou procurá-la aqui, Task Repository, e aqui nela eu vou criar uma const e colocar o nome Save aqui também. E aí passar aqui o parênteses com a arrow function e os parâmetros aqui dentro. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o database, aí eu chamo, ele já importa aqui em cima, e aí eu vou chamar a query, e dentro da query eu vou colocar a crase, e dentro desta crase eu coloco os comandos para execução no banco de dados. Esse comando é um comando para inserir, então eu coloco insert into tasks. Dessa forma eu vou fazer a inserção de informações na tabela, e essas tabelas eu tenho alguns dados aqui que eu já posso pegar, que são esses dados aqui, e os outros é o created e o updated. Então eu posso pegá-lo aqui, para não ter perigo de escrever errado, e pego também o outro, porque essas informações já foram salvas lá no banco de dados. Feito isso, está tudo escrito corretamente. Agora eu venho e coloco os valores. Aí esses valores serão, a princípio, esses parâmetros aqui de cima. Então eu vou pegá-los e passar esses parâmetros aqui, ó, depois da crase, em uma lista de parâmetros. Então coloco todas essas informações aqui. E aí, para eu referenciar todos esses parâmetros, eu coloco aqui, ó, é o parâmetro título, o parâmetro description e o parâmetro status. Agora os outros dois campos, os valores do created e do updated, eu vou escrever aqui a opção current underline time stamp. Isso aqui vai criar automaticamente a data na hora que for inserido e na hora que for atualizado.
Então, feito isso, ele já vai salvar no banco de dados. O que eu tenho que fazer aqui agora é exportar essa função, porque senão ela não funciona. E vou aproveitar também e já fazer um select aqui no return, porque quando ele vier buscar a informação através do get, eu tenho que devolver essa informação. Aí eu vou fazer uma resposta aqui. Essa resposta ela vai levar um tempo, então eu vou colocar o await, ela vai no banco de dados, executar a query, e aí essa query vai ser o seguinte: eu vou colocar um select de tudo da tabela tasks e vou ordenar, ou seja, colocar em ordem de ID. Ele vai começar pelo menor ID para o maior ID. Quando ele fizer esse procedimento e retornar a informação, eu faço um return com o response.rows. Ou seja, ele vai responder com todas as linhas lá para o servidor. Feito isso, eu posso dar um Ctrl S para salvar aqui. Posso voltar na opção da tasks, exportar o store. E aí eu dou um Ctrl S para salvar aqui também. E venho agora no controller. Aqui no controller, se der tudo certo, então ele vai responder lá para o servidor, informando que salvou com o status 201 e eu coloco um JSON informando este procedimento. Vou dar um Ctrl S para salvar. Agora eu posso vir aqui no Insomnia e clicar na opção aqui Send. Feito o procedimento, ele não aceitou porque ele não está logado no sistema. Tenho que vir aqui e logar no sistema. Se eu logar com o usuário, ele não vai aceitar. Então eu tenho que logar com admin. Coloco a informação de admin, a senha aqui é admin também. Então eu vou clicar em Send. Agora ele me devolveu o token. Eu vou pegar a informação de token. Vou na minha variável de ambiente, procurar ela aqui e trocar o token do admin. Feito isso, vou clicar em Done, vou voltar aqui no Store, agora eu venho no Better e troco por admin. Eu coloco aqui a informação de admin. Feito isso, eu clico em Send. Então ele vai lá no banco de dados e clica em Create. Se eu vier aqui agora no Index, aqui ele está usuário, eu posso trocar por admin ou por usuário. O admin também ele tem a função de usuário, então eu clico em Send e aí ele traz a informação aqui para mim. Se eu logar com o usuário e tentar fazer a solicitação das informações, ele vai trazer as informações. Porém, se eu tentar criar alguma tarefa com o admin, ele não vai aceitar. Então, se você quiser, pode fazer esse teste e me conta nos comentários se deu certo. A princípio está tudo funcionando, vou fechar aqui essas janelas e aí eu vou salvar no GitHub as minhas informações. Primeiramente eu vou terminar o servidor e agora eu vou dar um clear aqui nessa janela. Vou digitar git add ponto, vou dar um enter. Vou pegar o git commit, já está digitado. Vou colocá-lo aqui, dar um enter. Agora eu vou pegar o git push, dar um Ctrl C lá e um Ctrl V aqui, vou dar um enter. Agora eu aperto Ctrl e dou um clique. Daí vai abrir a janela com as informações, eu clico aqui em Create Pull Request e clico em Merge Pull Request e Confirm Merge. Depois que der sucesso, eu fecho a janela e aí eu vou digitar agora o git checkout main. Posso colocar essa informação aqui no terminal, dar um enter e agora eu digito git pull para atualizar a minha branch. Agora o main já está atualizado com as informações que eu desenvolvi e estou pronto para fazer o próximo desenvolvimento. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.